Olha, a psicologia, ela trabalha aí o temperamento como referindo-se aos traços inatos e biológicos que influenciam a forma como nós reagimos emocional e comportamentalmente ao mundo em que nós vivemos, sendo a base sobre a qual a personalidade se desenvolve. Os temperamentos, eles estão ligados aos padrões de reatividade ou de autorregulação, como a emotividade e a atividade. E, historicamente, foi classificado em 4 tipos: o sanguíneo, temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o melancólico e, por fim, o temperamento fleumático. E a pergunta que eu faço é o seguinte: você sabe qual que é o seu temperamento? Isso é importante porque nós precisamos nos conhecer, não é? Quando eu pensei nesse tema, na verdade, eu estou lendo, ainda não terminei, estou lendo um livro que chama Além dos Temperamentos. Então, e esse livro, depois eu vou até colocar o link dele aqui no nosso vídeo. Mas esse livro, ele trata dos temperamentos do ponto de vista cristão, que é muito importante. Imagine que os temperamentos, ele é a forma como você vai reagir ou não ao dia a dia, ao mundo em que você vive nele. Então, a pessoa que é sanguínea, ela é aquela pessoa comunicativa, alegre, expansivo e também impulsivo. Ou seja, age por impulso. É perigoso, né? É perigoso. O temperamento colérico, ele tem características de liderança, é uma pessoa decidida, uma pessoa objetiva, mas também ele tem um traço muito forte, muito marcante de impaciência. Temos o temperamento fleumático, que é aquela pessoa calma, o pacificador, estável, bem estável, né? Não muda fácil. E só que tem também um porém, ele é acomodado, a pessoa, geralmente, aquela pessoa acomodada, tranquila, né? Acomodado, não reage fácil. Diferente, muito diferente, né, do sanguíneo. E por fim nós temos aí o temperamento melancólico. O melancólico é aquela pessoa sensível, profunda nos pensamentos, perfeccionista. Porém, entretanto, contudo, porém, é aquela pessoa também muito propensa à tristeza. Pessoa triste, na dele ali, né? Sempre é difícil de você encontrar um sorriso no rosto, nos lábios dessa pessoa. Então note que todos esses temperamentos, eles têm as suas qualidades, mas também tem o seu desafio, né? Olha, todos os temperamentos, ele tem suas qualidades, mas também tem seus desafios que precisam ser superados. Por isso que nós precisamos compreender qual que é o nosso temperamento. Então, o temperamento, ele é uma coisa natural, nativo do ser humano. É dele, certo? E vai atuar no comportamento da pessoa em relação aos desafios do dia a dia, em relação aos estímulos do dia a dia, seja das pessoas, seja do ambiente, né? Então, o temperamento da pessoa vai dar a resposta dessa pessoa de acordo com o que ela está vivendo naquele momento, né? Já viu falar naquela pessoa nervosa? Ele é nervoso demais. Ele pode ser aquela pessoa sanguínea ou então aquela pessoa colérica, não é? Aí você já viu falar assim: não, rapaz, aquela pessoa, ele é calmo, ele é tranquilo. Ele pode ser o fleumático, pode ser o melancólico, né?
Já viu falar naquela pessoa, não, mas aquela pessoa, não, mas ele é depressivo demais, né? Então, pode ser aquela pessoa melancólica, não é? Tem tudo a ver. E nós precisamos, como cristãos, nós precisamos de compreender que, embora nós temos psicologicamente o nosso temperamento, nós precisamos de trabalhar esse temperamento à luz do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a ferramenta, é a mudança que nós precisamos para superar os desafios de cada temperamento, certo? Os temperamentos são coisa maravilhosa, porque é ali, né, que Deus colocou a diferença de um para o outro. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Cada um é de um jeito, não é? Ou seja, cada um tem um temperamento. Cada um tem um temperamento. É a diferença de um para o outro. É a diferença de mim para você, não é? Agora, o Espírito Santo, ele pode equilibrar o seu temperamento. Então, aquela pessoa que é sanguínea, que é uma característica interessante, porque ele é comunicativo, ele é alegre, ele é expansivo, né? Eu conheço uma pessoa assim, hein? O Geraldinho Motivação é assim? O pessoal que já viu o Geraldinho Motivação aqui comigo na rádio, né? O Geraldinho é esse aí, ó, sanguíneo, comunicativo, alegre, expansivo, não é? É o Geraldinho. Não tem ninguém estranho para ele. Onde ele chega, ele faz muita festa, muita amizade. Mas tem um porém. É a impulsividade do sanguíneo. Ela precisa ser controlada. Ela precisa ser controlada. Assim como o colérico. O colérico também tem característica muito interessante de liderança. A igreja precisa de líderes, não é verdade? Liderança, decisão, objetividade. Isso tudo é característica do colérico. Porém, o colérico, ele é impaciente. Então você pensa comigo, se a pessoa, ele é colérico, ele é do temperamento colérico, que é aquela pessoa decidida, objetiva, né? Mas é impaciente. Aí pensa, essa pessoa trabalhando com uma pessoa fleumática. O fleumático é calmo, pacificador, né? Estável, é uma linha reta, né? Praticamente. Enquanto que o colérico, ele é objetivo. Então aí vai ter um choque de temperamento, porque o colérico, na impaciência dele, ele vai ter atrito com o fleumático, que é acomodado, mais acomodado, né? E aí, o que é que vai acontecer com essas duas pessoas? Vamos pensar ali no mundo do trabalho? Vamos pensar ali no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho? Então, vamos ter muitos atritos, provavelmente, talvez, se a pessoa não tiver um controle muito grande, pode até não dar certo. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai, com o fruto do Espírito Santo, você conhecendo o seu temperamento e conhecendo o fruto do Espírito Santo, talvez você vai poder equilibrar o seu temperamento. Talvez não. Se você permitir, o Espírito Santo vai agir na sua vida e você vai equilibrar o seu comportamento, com certeza, o seu temperamento, com certeza. O importante, gente, é saber que nenhum temperamento é melhor do que o outro. Não tem um temperamento melhor do que o outro. A união de todos é que traz a perfeição. Todos os temperamentos, ele tem o ponto forte e tem o ponto fraco. O problema é não reconhecer o seu temperamento e ficar debatendo sem conhecimento, né? E também o problema não é o temperamento, é quando ele não está. O problema é quando o seu temperamento, ele não está submetido ao Espírito Santo. Aí você faz muita besteira.
A gente faz muita besteira, né? Eu tô falando você aqui, mas eu estou nesse conjunto, né? Então preste bem atenção. Nenhum temperamento é melhor do que o outro. Todos têm ponto forte e ponto fraco, certo? O problema está em não submeter o seu temperamento à ação do Espírito Santo, certo? Porque o Espírito Santo, sim, é capaz de equilibrar o seu temperamento. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos ler. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Rapidinho aqui, olha. Vamos lá, Gálatas. Tô encontrando aqui, hein? Gálatas, capítulo 5. Isso. Versículo 22 e 23 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ó, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí, Paulo escreve, olha, contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Existe lei, gente, contra a bondade? Existe lei contra o amor? Existe lei contra a mansidão? Não tem, né? Então, quando nós submetemos o nosso temperamento que às vezes traz características desafiadoras que precisam ser controladas, e nós submetemos esse temperamento nosso ao Espírito Santo, consequentemente, nós seremos pessoas melhores. Por quê? Porque o sanguíneo, que é impulsivo, ele vai controlar o impulso dele. Não é? O fruto do Espírito não é o temperamento, não tem o temperamento? O temperamento não. É o... Deixa eu voltar aqui na Bíblia. Olha, o fruto do Espírito não é a temperança? Ó, a temperança. Então você não pode ser impulsivo. Você tem que ser temperado. Tem que ter a medida certa, não é? Aí você tem lá o temperamento colérico. O colérico, ele é impaciente. Ele é impaciente. Mas aí o fruto do Espírito que vai equilibrar o comportamento do colérico é esse aqui, ó, a longanimidade. Né? Longânimo, tardio em irar-se. Não é? A bondade, a paz. Porque o colérico, sendo impaciente, ele tende a ter um atrito ali. Mas o fruto do Espírito, a paz do Espírito Santo, vai trazer para ele o quê? A paciência. A longanimidade, ou seja, vou esperar mais um pouco. Vou esperar mais um pouco para mim tratar com essa pessoa que talvez seja lá o melancólico, né? O melancólico, sensível, né? O fleumático, acomodado, estável, né? E o colérico, né? Ele quer ele quer a coisa agora. Eu quero agora, tem que ser agora, do meu jeito, né? O colérico, ele é essa pessoa decidida, objetiva e impaciente. E aí, você encontrou o seu temperamento? Você é sanguíneo? Sanguíneo é comunicativo, alegre e mais impulsivo. Você é colérico? Você é líder? Você é decidido, objetivo e impaciente? Ou você é fleumático, calmo, pacificador, né? Estável, mas também tem uma grande, né, quantidade aí de comportamento de acomodação, né? Difícil de sair daquele estado atual, mudanças, né? Difícil mudança.
Ou você é aquele melancólico, sensível, profundo, perfeccionista, né? Mas também, por outro lado, né, com aquele grande grau, né, às vezes, de tristeza interior. Tá aí os 4 tipos de temperamento. Depois nós vamos trazer aqui a psicóloga Sandila para poder a gente conversar mais sobre isso aqui, hein? Isso aqui dá outro programa. Então o nosso texto bíblico é esse, olha, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Precisamos todos os dias submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. Precisamos todos os dias, não se esqueça, precisamos todos os dias submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, ele não anula o temperamento, não, ele trabalha com o seu temperamento. Deus precisa de você do jeito que você é. Não é verdade? Olha, uma vez na igreja eu vi uma ilustração muito interessante, falando que o missionário é aquela pessoa que vai... Vamos pensar aí numa pessoa que quer construir uma casa, não é? Então ele chega primeiro lá, organiza o terreno, prepara o terreno, depois edifica a casa, certo? E aí depois que a casa está pronta, ele vai embora e vem depois que aquela alvenaria, né, o pedreiro, que é aquele pedreiro que faz o entijolamento, ele faz as colunas, né, faz o telhado. Depois que está isso tudo pronto, aí vem aquele pedreiro mais refinado, né? Vem o pedreiro de acabamento, né? Já viu falar no pedreiro de acabamento? Aí ele vem, coloca ali a cerâmica, o porcelanato, né? Coloca aquele piso bonito, dá aquele acabamento bonito na casa, coloca as pedras, né? Tudo no lugar certinho. E por fim vem ali o pintor, né? E coloca cor na casa. Então, e eu vi uma ilustração falando o seguinte, que o missionário, ele é aquela pessoa que vai e prepara o terreno. Aí a pessoa no dia colocou lá, foi na escola dominical que eu vi essa ilustração, colocou lá uma foto de uma casa toda na alvenaria, só no tijolo, sem rebocar, sem nada, mas uma casa muito grande, até bonita, né? Mas só no tijolo, né? E depois mostrou aquela casa toda bonita, toda lindona, né? Com jardim. E aí dizendo o seguinte, que o missionário é aquela pessoa que vai preparar o terreno. E o pastor é aquele que dá o acabamento, né? Aquele que vai cuidar dessa casa. E aí eu pensei sobre isso, né? Pensa comigo, se você tem um campo para ser desbravado, um campo missionário para ser desbravado, qual o temperamento que seria o mais, talvez, né? Isso aí eu pensando aqui, não sei se isso é o certo não, mas qual o temperamento que você acha que seria o mais adequado para encaixar aí numa obra missionária, né? Vamos abrir uma igreja lá na cidade que não tem. No meu entendimento, seria aquela pessoa, o colérico, né? Seria o colérico, que é decidido, é objetivo, né? É líder, ele vai correr atrás. Talvez o sanguíneo também, que é comunicativo, é expansivo, né? É impulsivo. Talvez esses dois trabalhando junto aqui, ó, numa frente missionária, nossa, ia fazer um grande trabalho, né? Talvez seria fazer um grande trabalho. Então, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ela não vai anular o seu temperamento, mas vai trabalhar com ele. Vai trabalhar com o seu temperamento. Porém, unindo o seu temperamento com o fruto do Espírito Santo, você vai ter um comportamento equilibrado diante dos desafios do dia a dia da nossa vida. Olha que legal, é bonito, não é? Interessante, demais da conta. Então, Deus ele usa as nossas características naturais para o bem, quando
nós estamos submetidos a ele. Entende? Olha, aí é que está o problema. Quando você fala assim, fulano agrediu o outro lá no lugar tal. Então, muito provavelmente, essa pessoa seja aquela pessoa colérica que não controlou o seu temperamento. Ele não controlou o seu temperamento, que é impaciente. Ou pode ser o sanguíneo, que não controlou o seu temperamento, que é impulsivo. Já viu falar no bate e volta? Eu sou assim, bateu, vai ter de volta, na hora. Entendeu? É esse tipo de pessoa que age de acordo com o seu temperamento, sem a submissão de Deus na vida dele. Por isso é importante a gente conhecer o nosso temperamento. Então, olha, Deus usa as nossas características, os nossos temperamentos naturais para o bem de todos, para o bem da obra, para o bem de todos, certo? Mas para isso nós temos que estar submetidos a Ele. Então, aquela pessoa que age de forma impulsiva, né? Ele não está submetido ao Espírito Santo. Precisamos estar. Precisamos estar submetidos ao Espírito Santo. E a maturidade cristã, ela acontece quando exatamente nós deixamos o Espírito Santo governar nossas reações. Olha, maturidade cristã é importante. Ontem nós falamos aqui sobre como ser um cristão melhor em 2026. Falamos muita coisa, foi muito interessante. Se você não viu, né, o programa de ontem, ele está aí no nosso canal no YouTube. Você pode acessar aí o programa de ontem, que você vai ver lá. Entra aí no nosso YouTube que você vai ver. Lá no ao vivo. Então, quando você atinge a maturidade cristã, você compreende que o seu temperamento ele deve estar sempre submetido à ação do Espírito Santo. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? Mas tem um versículo também, né, que fala sobre isso, que nós precisamos matar o velho homem, certo? O velho homem, ele não pode dominar a nossa vida. O velho homem é aquele que não tem o temperamento submetido ao poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser o novo homem. Lembra quando Jesus encontrou com Nicodemos, que ele falou, olha, é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo, gente, é submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. E esse tema, gente, ele é muito legal, muito bacana. Você precisa de compreender, de fato, o seu temperamento. Tá? Eu vou deixar o link desse livro que eu estou lendo. Estou terminando de ler ele já. É um livro pequenininho, ele tem 120 páginas, eu acho. Dá para ler aí com 2 semanas. Eu já estou com ele há um mês já. Mas estou lendo devagar. Mas é muito bom, é interessante. Então, olha, a maturidade cristã ela vai acontecer na sua vida quando você permitir a ação do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Eu vou deixar aqui uma pergunta. Vou deixar uma pergunta aqui agora e vou rodar uma música. Enquanto a música toca, você participa conosco, tá bom? E a pergunta que eu quero deixar no ar aqui agora é a seguinte: você já conseguiu identificar qual é o seu temperamento predominante? Pergunta, né? E é importante. Você já reconheceu o seu temperamento predominante? É interessante. Precisamos reconhecer o nosso temperamento para que nós possamos entender qual é o nosso desafio e submeter
ele à ação do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre os temperamentos, né? Falamos aqui, fizemos uma introdução aqui sobre os tipos de temperamentos que o ser humano pode sim integrar aí no seu viver, né? Falamos do temperamento melancólico, do fleumático, do colérico, do sanguíneo, cada um com o seu temperamento. E a pergunta que nós deixamos no ar foi a seguinte: você conseguiu identificar qual é o seu temperamento predominante? É importante. Nós também falamos aqui que não existe um temperamento melhor do que o outro. Não existe, gente. Todos os temperamentos, cada um tem suas características e também os seus desafios, não é? Cada um tem as suas características, né, e os seus desafios a serem vencidos. E esses desafios precisam ser vencidos através da ação do Espírito Santo. Deus, ele não anula o nosso temperamento, mas ele age na nossa vida utilizando aí o nosso temperamento. O que nós precisamos é de submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. E o nosso ouvinte, o Ednilson Paris, ele fez uma pergunta interessante. Ele perguntou assim: olha, pode haver a mistura de temperamentos em uma mesma pessoa? Essa foi a pergunta que ele colocou para nós aqui no nosso YouTube, no nosso chat no YouTube. E a resposta é a seguinte: sim, de acordo com os especialistas, os psicólogos, né, principalmente, é muito comum a mistura dos temperamentos. Na verdade, nós temos um temperamento dominante, todos nós, né, a maioria. Dificilmente uma pessoa vai ter somente um temperamento, características de um temperamento. Então, nós temos o temperamento dominante e temos o temperamento secundário. Então, muitas pessoas vão identificar assim: eu sou assim, mas eu acho que eu sou um pouquinho desse aqui também, né? Eu sou colérico, né? A característica maior, dominante é o colérico, mas eu tenho um pouquinho de fleumático, né? Ou de qual que é o outro aqui? Ou de melancólico, né? Isso pode acontecer, isso é muito comum. Então tá aí a resposta aí para o nosso amigo Ednilson Paris, perguntou pra gente aqui no nosso canal no YouTube. E agora nós vamos responder a Ana Lúcia, aqui do bairro Canaã, em Patinga. E ela falou assim: olha, depois que eu aprendi sobre os temperamentos, eu comecei a entender melhor minhas reações e também a respeitar mais a diferença das pessoas. É isso que é importante da gente falar sobre esse tema, porque às vezes a pessoa que é colérico, vamos pensar aqui no colérico, ou no colérico que é muito impaciente, ou no sanguíneo que é impulsivo, né? Às vezes ele vai ter muita dificuldade de conviver com o fleumático ou com o melancólico, porque ele vai sempre achar que ele é devagar, entende? Então essas diferenças a gente precisa ser respeitada, cada um tem o seu tempo, não é? Então, como a Ana Lúcia, aqui de Ipatinga, falou, nós precisamos aprender sobre os temperamentos para respeitar cada uma pessoa com a sua diferença, entende? Então, muito bom, obrigado, Ana Lúcia. Agora, o Carlos Eduardo, ele falou o seguinte, ó: esse assunto vai nos ajudar muito aí no convívio familiar. É isso mesmo. Já pensou uma pessoa colérico ou sanguíneo casado com um fleumático, né? Ou melancólico? Então aí vai ter que ter muita ação do Espírito Santo aí para dar certo. E também a gente não pode, já pensou dois coléricos, o casado o colérico com outro colérico? Vai brigar demais, não vai? Vai, porque os dois são impacientes, os dois impacientes. Então aí é que tá, né, o milagre de Deus, né, na vida do ser humano, é isso aí. É aí que age, né? Porque Deus, ele, na sabedoria dele, ele acaba unindo um fleumático com um sanguíneo ou com um colérico, né? Aí vai dar certo. Carlos Eduardo, né, falando aqui, olha, a gente para de achar, né? Olha, o assunto vai ajudar muito no convívio familiar. A gente vai parar de achar que todo mundo tem que agir do mesmo jeito. Não, quem age todo mundo do mesmo jeito é robô, né?
E a gente não é robô, não, nós somos seres humanos. E aí, para terminar aqui esse bloco, a Márcia Fernandes de Fabriciano falou assim: eu percebi que não adianta tentar mudar os outros. É isso mesmo. Mas precisamos pedir a Deus que mude a forma como eu reajo. Ó, legal, né? Bacana. Isso aqui me fez lembrar da música do pastor Guilherme. Tudo muda quando eu mudo. Tudo muda quando eu mudo. Ó, a Márcia Fernandes de Coronel Fabriciano falou assim: eu percebi que não adianta tentar mudar os outros, mas pedir a Deus que mude a forma como eu reajo. Tá vendo? Então quem tem que mudar? Às vezes não é o outro, é você. Nós precisamos, como nós já falamos aqui, submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. Não é? Não é tentar mudar o outro. Eu quero que o fleumático seja como o sanguíneo. Não, isso não vai acontecer. Muito difícil, né? Eu acho que não. Depois nós vamos conversar. Vamos trazer a psicóloga Sândila para a gente conversar mais sobre isso aqui. Então é isso aí, gente. Olha, vamos terminar esse bloco aqui. A gente vai chamar o nosso intervalo. E daqui a pouquinho a gente vai voltar com o segundo bloco. E nesse segundo bloco nós vamos falar sobre emoção, alegria e domínio próprio. Vamos falar sobre as características. Vamos trazer aí uma reflexão aí no livro de Provérbios. Já fica ligado aí, tá bom? E também teremos aí a sua participação, beleza? Então vamos para o nosso intervalo rapidinho. Já quero mandar aqui aquele abraço para os nossos ouvintes, para o José Ramos, que está conosco, também para o Adair, lá no bairro Iguaçu, aqui em Patinga, também para o Ednilson Paris, que está conosco aqui, para a Márcia Fernandes de Fabriciano, o Carlos Eduardo de Timóteo e a Ana Lúcia de Ipatinga, tá bom? Um grande abraço aí para os nossos ouvintes que estão conosco. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí com o programa Bom Dia Vale. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. O ano inteiro ao seu lado com você. Feliz 2026. Leia a Bíblia. Todos os dias, o nosso corpo precisa de alimento e a alma também. A palavra de Deus é o pão que fortalece, a luz que guia, o consolo que renova. Reserve um tempo para o seu devocional diário. Leia a Bíblia. Deixe Deus falar com você. Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. No seu tempo, do seu jeito. Você que reside na região do Vale do Aço, muita atenção! Oportunidade de emprego. A Tudo Bom, Matriz Coronel Fabriciano, uma das maiores empresas do setor alimentício do leste de Minas, está contratando. Isso mesmo, a Tudo Bom está crescendo e estamos em busca de novos talentos. Motorista entregador, com CNH categoria C ou D. Auxiliar de entregas. Entre outras vagas, acompanhe o Instagram da empresa, onde o RH publica todas as vagas em aberto. Benefícios. A empresa oferece vários benefícios como plano de saúde familiar, vale alimentação, ganho extra por entregas realizadas de até R$1.000, hora extra remunerada, adicional por tempo de empresa, cesta de Natal, entre outros. Interessados, enviar currículo para o e-mail rh@tudobom.com.br ou pelo WhatsApp 31 99765 8656. Tudo Bom, excelência em importação, distribuição e transporte de produtos alimentícios. Do seu jeito, no seu tempo.
Aqui tem louvor de verdade. Rádio Vale do Aço, tradição e adoração no mesmo lugar. Na Reforçar, reforço escolar, seu filho tem acompanhamento personalizado, trabalhos, dever de casa e atividades online. Tudo isso em um ambiente confortável e climatizado. Reforçar, no bairro Canaã, em Ipatinga. Telefone e WhatsApp 31 99460 1977. Reforçar, reforço escolar do jeito que seu filho precisa. Bom dia! Bom dia! Mais alegria e diversão, tá todo mundo ligado no Bom Dia Vale. Mais música alto astral, amor e emoção. Bom dia! Bom dia Vale. Bom dia! Bom dia Vale. Estamos de volta aqui no programa Bom Dia Vale. Não falei que ia ser rapidinho? Quase que não deu tempo nem de eu tomar água aqui, hein, gente? Foi rápido mesmo, né? Você já notou aí os contatos da Tudo Bom? A Tudo Bom está com vagas abertas ali no Distrito Industrial de Coronel Fabriciano. É uma das maiores empresas de transporte e distribuição de alimentos do leste de Minas Gerais. E está com vagas aí para motorista, categoria C e D, e também para auxiliar de entregas. Quem sabe não vai ser uma oportunidade para você estar integrando ali a equipe da Tudo Bom, né? É o arroba deles, o Instagram, onde você vai encontrar todas as vagas atualizadas, é o arroba TB Tudo Bom, ali em Coronel Fabriciano. Talvez você esteja em busca aí de uma oportunidade de emprego. E também a Reforçar, reforço escolar em Ipatinga. Se você está precisando aí de reforço escolar, vai começar as aulas, né? Agora em fevereiro começa as aulas aí, volta às aulas, o pessoal já está se preparando, né? Então o reforço escolar é na Reforçar em Ipatinga. Telefone 319 9460 1977. Reforçar, reforço escolar do jeito que o seu filho precisa. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 27 e 28, está escrito assim: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que tu darei, se já o tens contigo. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho não, volta amanhã, porque não quer ajudar. Mas se você não quer ajudar, não manda ela voltar amanhã não. Fala com ela, olha, eu tenho, mas não posso te dar hoje, né? Eu tenho, mas não posso te dar. Para muitos, essa é uma forma sutil de dizer não. Mas para Deus, isso é falta de sabedoria. Se Deus lhe deu, lhe abençoou com condições financeiras, e você pode ajudar o seu próximo, então ajude. Sempre que você puder, porque desta maneira você vai estar dando um testemunho, né? Testemunho da presença de Deus na sua vida. E eu conversando uma vez aqui, eu estava conversando com a Esdras. A Esdras é uma irmã, ela é da Assembleia de Deus. Eu conversando com a Esdras, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Um abraço, viu, irmã Esdras, irmão Robson Araújo. Ela falou uma coisa que eu não esqueci, rapaz. Ela falou assim, olha,
quando eu estou em casa e alguém pede alguma coisa, quando eu não posso descer, eu peço os meninos para descer, ou até o mesmo Robson mesmo, né? E aí a gente desce, vamos descer lá, por exemplo, a pessoa pediu lá um pó de café, um biscoito, um leite, o que for, né? Você vai descer, tô falando descer porque ela mora no prédio, né? Morava. Você vai atender essa pessoa, se você puder, se você tiver, né, condições, e vai levar lá aquela doação e aproveitar para, talvez, quem sabe, evangelizar aquela pessoa, falar com aquela pessoa: olha, eu vim aqui trazer para você esse donativo, mas eu quero te conhecer. Quem é você? Qual o seu nome? Onde você mora? O que você está passando? Qual que é a sua situação? Eu posso orar por você? Faz uma oração, né? Convida ele para ir lá na sua igreja. Aonde que é a sua igreja? Você fala. Você frequenta a igreja? Não? Então eu vou te dar aqui o endereço da minha igreja. Talvez a pessoa até mora no seu bairro. Você pode até dar uma carona para ele no domingo. Olha que legal. Então, gente, olha. Provérbios 3, 27 e 28. Não deixe de fazer o bem, estando em suas mãos a capacidade de fazer. Não digas ao seu próximo: vai e volta amanhã. Não. Vai lá, se você pode, entrega o seu donativo e aproveita, pergunta o nome dessa pessoa, onde que ela mora, qual que é a situação dela, o que ela está passando, né? Vamos orar, anota o nome dessa pessoa, do esposo, dos filhos, e vamos orar, né? Terça-feira na célula, vai lá, ora, ou à noite você está em casa, vai, ora para essa família. Olha que legal, né? Vamos praticar isso aí. Assim você vai estar dando um ótimo testemunho. Olha que legal, não é? Porque infelizmente a gente tende a fazer isso mesmo, né? Vai lá, não tem não. Não tem. Vai dar uma volta amanhã. Fazendo a pessoa de boba, a pessoa já está num sofrimento danado, né? Na dificuldade. Beleza? Vamos continuar aqui o nosso programa então? Você está ouvindo o Bom Dia Vale e eu sou o Túlio, tá? Meu nome é Fernando Túlio. O pessoal me chama mais de Túlio, né? Conhece mais de Túlio. E nós vamos seguindo aqui no nosso programa hoje. Nós estamos falando sobre os temperamentos, né? Os temperamentos. E nós perguntamos aqui no bloco anterior, né? No finalzinho, se você já identificou, né, o seu temperamento, né? Então é bom, é necessário, não é bom não, é necessário que a gente identifique, cada um identifique o seu temperamento e principalmente submeta o seu temperamento à ação do Espírito Santo, tá bom? E nesse bloco agora a gente vai falar sobre os tipos de temperamento, né? Nós já sabemos, né, quem está ouvindo aí a Rádio Vale do Aço hoje, já sabemos aí que nós temos 4 tipos de temperamento: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Qual que é o seu? Fala comigo. Fala comigo aí no nosso chat, no canal do YouTube. Tomando uma água aqui. O intervalo foi muito rápido, né? Ontem eu tava falando com um colega meu da rádio Aviva 7. Quero mandar um abraço aí pro Thiago, né, da Aviva 7, lá de Santa Catarina. E tava falando com ele que a gente tá precisando de colocar um intervalo maior. Um intervalo aí de uns 10 minutos. Tá muito rápido o intervalo. Não tá dando pra gente tomar o café direito, não. Ô, Thiago, um abraço pra você. Então é isso aí, olha. Nós vamos agora nesse bloco entender e compreender sobre os 4 temperamentos, né? E o primeiro temperamento que a gente vai trabalhar com ele aqui é o temperamento sanguíneo. Temperamento sanguíneo. Esse temperamento é aquele temperamento que tem características bem interessantes, né? É uma pessoa alegre, comunicativa e espontânea. São as vantagens, digamos assim, né? O ponto forte do sanguíneo é esse aí.
alegre, comunicativo e espontâneo. O sanguíneo, ele é assim. É o ponto forte dele. É o Geraldinho, né? Vamos lembrar do Geraldinho? O Geraldinho é assim, não é, gente? Eu acho que o Geraldinho, ele encaixa nessa característica, nesse temperamento sanguíneo, tá? Alegre, comunicativo e espontâneo, né? Porém, ele tem o ponto fraco dele, que é impulsividade, muito impulsivo, inconstante. Rapaz, eu percebo essa característica nele. Converso muito com o Geraldinho, né? Um abraço, Geraldinho, a Cida ali do bairro Betânia. Ele é mais ou menos isso aqui mesmo. Ele é alegre, nossa, onde ele chega ele contagia todo mundo, né? Mas ele é muito impulsivo. Uma vez ele me contando uma história, ele falou assim: ô Túlio, ele foi fazer uma festa ali uma festa, um churrasco, né? Lá na Associação dos Aposentados. E aí ele foi liderar essa festa, foi liderar a organização. Ele é assim, espontâneo, né? Só que olha para você ver como que é a impulsividade, né? Ele correu lá na loja e mandou fazer as camisas. Olha, uma dívida, né? Contraiu uma dívida. E depois, para poder, né, arrecadar o dinheiro para pagar. Nossa. Então é isso aí, a impulsividade dele, né, passou na frente, né, do que deveria, né? Deveria ter uma ordem, né? Aguardar primeiro a relação de nomes, o dinheiro entrar primeiro, né? Para depois pedir para fazer. Mas é isso aí. Eu identifico a característica, essa característica aí, o Geraldinho, ele é desse tipo, né? E aí, gente, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, olha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá vendo? Olha, não seja impulsivo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, olha, a palavra de Deus, ela está sempre nos orientando, né? Eu falo muito sobre isso, né? Que a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Nós é que não damos a devida importância às vezes, né? Às vezes não damos a devida importância para a palavra de Deus nesse sentido, né? Pensa comigo, às vezes você compra um aparelho eletrônico, um objeto que você não sabe utilizar, né? E hoje a gente está muito aí com essa questão de software, né? Como usar o software. Então a gente tem que ir no manual de instruções para a gente aprender a usar aquele equipamento. Então o ser humano é a mesma coisa. É uma máquina criada por Deus. E o manual dessa máquina, o manual de funcionamento dela é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, a Bíblia Sagrada, ela é o manual de Deus para o ser humano. Então vamos usar aí o nosso manual para que nós possamos compreender melhor o nosso ser como um todo, né? Vamos compreender o nosso temperamento, que é muito importante, nós compreendermos o nosso temperamento e principalmente submeter o nosso temperamento ao Espírito Santo de Deus. É muito importante submeter o nosso temperamento ao Espírito Santo, porque senão nós vamos correr o risco de agir de forma impulsiva, né? Como eu dei o exemplo aqui do Geraldinho, vamos agir de forma impulsiva e depois a gente pode se arrepender. A gente pode se arrepender aí e não ter como voltar atrás. Ontem a gente falava aqui, né, sobre isso, né? Ontem nós falamos sobre
como ser um cristão melhor em 2026. E aí a gente falou aqui que a palavra, depois que você fala, como que você volta atrás? Não tem jeito, você já falou e aí você magoou a pessoa. Às vezes o nosso temperamento, né, ele nos faz ser assim, né? Pensa aí a pessoa que tem um temperamento impulsivo, né? O caso do sanguíneo. Pensa na pessoa que tem um temperamento do colérico, que é impaciente. Se ele não submeter, né, o temperamento dele à ação do Espírito Santo, ele vai agir de determinadas formas que depois talvez não vai ter como corrigir, ou vai corrigir, mas já não vai dar tempo mais, né? Olha, quero mandar um abraço aqui pro Ramon, tá? Ramon Mendonça. Ou um abraço, Ramon. Que Deus abençoe você, meu amigo. E ele falou aqui, ó. Ramon, ele falou aqui, ó. Não sei ao certo qual seria o meu temperamento. Ô, Ramon, nós falamos aqui sobre os 4 temperamentos, hein? Vou falar com você de novo aqui, olha. Olha, os 4 temperamentos. Olha as características dos temperamentos, olha. Os 4 temperamentos são o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, certo? O sanguíneo é aquela pessoa comunicativa, alegre, expansivo e impulsivo, né? O colérico é aquele camarada líder, gosta de estar na frente, né? Decidido, objetivo, porém não tem paciência, ele é impaciente. O fleumático é aquela pessoa calma, pacificador, tem uma estabilidade incrível, mas às vezes ele é um pouco acomodado na situação, não gosta de mudança, né? Muita mudança, não gosta. É o fleumático. E aí, por fim, nós temos o melancólico. O melancólico é aquela pessoa sensível, né? Que às vezes se machuca, né? Com facilidade nas palavras, né? Às vezes qualquer coisa que você fala, ele se machuca, né? Ele é profundo nos pensamentos dele, perfeccionista, muito perfeccionista, porém ele tem uma característica, né, que precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo também, que é a facilidade de tristeza, né? Muito dado à tristeza, né? Então esses são os 4 temperamentos. Não existe nenhum temperamento melhor do que o outro. Todos são temperamentos fortes e criados por Deus, isso que é importante. Mas precisamos de ter o nosso temperamento submetido ao Espírito Santo. Isso é importante, porque o fruto do Espírito Santo é que vai fazer com que haja um equilíbrio aí no nosso temperamento e que nós possamos aí ser pessoas melhores, né? Também é importante a gente entender, compreender, a gente falou aqui anteriormente, o Ednilson Paris, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou se pode haver mais de um temperamento na mesma pessoa, no mesmo ser humano. E sim, é muito comum, né, que haja características de 2 temperamentos na mesma pessoa. Porque, na verdade, como que funciona? Todos nós temos um temperamento dominante, certo? E temos um temperamento secundário. Então, é comum aquela pessoa que, às vezes, é sanguíneo e fleumático ou melancólico, né? É comum aquela pessoa colérica, né, que tem um temperamento colérico dominante, mas às vezes ela é fleumático, certo? É comum que haja isso. Então nós precisamos de estar sempre buscando aí conhecer o nosso temperamento. Então, olha, o temperamento sanguíneo é aquela pessoa alegre, comunicativa, espontânea, né? Mas ele é impulsivo, inconstante e fala sem pensar. Complicado, né? Falar sem pensar. Aí, nós falamos sobre isso aqui, vamos repetir. Olha, a ação do Espírito Santo na nossa vida é importante para que haja o equilíbrio, né? Para que o sanguíneo ele tem que buscar muito essa ação do Espírito Santo, do domínio próprio, o fruto do Espírito Santo, do domínio próprio. Porque o domínio próprio, que está descrito, né? Lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, olha, a pessoa que fala sem pensar, ele tem que ter o quê?
O fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio. Certo? Domínio próprio. Ou também a longanimidade. Longanimidade é o quê? Ser longânimo, né? Não ser imediatista. Peraí, vou esperar um pouco. Eu vou esperar um pouquinho para depois eu falar. Então, quando você tem o seu temperamento submetido ao Espírito Santo, você vai ter tranquilidade aí, né, no seu agir. O Provérbios 4:23 falou, olha, sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede, né, as fontes da vida. O sanguíneo, cara, é aquela pessoa que traz leveza, traz alegria em todos os ambientes onde ele está. Não pode faltar aquela pessoa. Quando aquela pessoa não está, o ambiente é triste. Então, ó, eu vou falar mais uma vez, não tem jeito não. Eu tô lembrando aqui do Geraldinho mesmo. O Geraldinho, onde ele chega, ele faz a festa sozinho. O Geraldo sabia? Ele faz a festa sozinho. Ai. O Geraldo, ele manda um vídeo pra mim quase todos os dias, né? E aí às vezes ele tá lá na casa dele andando na bicicleta e fazendo uma festa, parece que é uma festa. E ele tá lá andando na bicicleta ergométrica. Então é essa pessoa. Quando guiado pelo Espírito Santo, essa pessoa sanguínea, ele aprende a controlar suas emoções, suas palavras, por isso é importante, né? O fruto do Espírito, ele trabalha especialmente o domínio próprio no sanguíneo e a constância, né? Você tem dificuldade em controlar suas emoções e suas palavras no dia a dia? A pergunta que eu estou fazendo, hein? Você tem dificuldade? Às vezes, quando você pensa, você já falou. Não é? Às vezes, antes de pensar, você já falou. É a pessoa sanguínea. Né? Fala sem pensar, né? Aí depois você vai tentar corrigir? Não vai ter jeito, não. Não tem jeito. Depois que você falou, já era. Por isso que tem que ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado. Você tem dificuldade em conter, né, as suas palavras? Às vezes tem gente que tem dificuldade, né? Quando vê, já falou, né? E depois que você fala, né? Quem já viu aquele ditado, né? Que depois que a flecha é lançada, aí, meu amigo, já era. Como é que você corre para pegar ela? Depois que você dá um tiro, como é que você corre para poder... Não, desisti. Tem jeito? Difícil, né? Depois que você deu um tiro no outro, acabou. Aí. Como é que você vai voltar atrás? Não tem jeito. Por isso que nós temos que ter o nosso comportamento, o nosso temperamento, né? Nosso comportamento não. O nosso temperamento submetido ao Espírito Santo. Ó, o Juliano do bairro Betânia, ele falou assim, ó, eu sou muito emotivo, ó, e já falei coisas sem pensar. Então ele é sanguíneo, né? Juliano lá do bairro Betânia. E ele fala o seguinte, ó, eu tenho aprendido a orar antes de agir. Essa é a chave. Exatamente, essa daí é a chave para que você possa viver melhor e dar um testemunho, né, agradável de Cristo, né? Nós precisamos, gente, de dar testemunho de vida, né? Então, como que uma pessoa sanguínea que fala sem pensar ofende as pessoas? Como que ele vai dar testemunho, um bom testemunho? É submetendo o temperamento dele à ação de Deus, né? E o Juliano, ele está falando aqui, olha, orar antes de agir, né? E quando a gente fala orar, gente, o ano passado a gente falou muito sobre isso aqui no nosso grupo de crescimento, na nossa célula. Quando a gente fala em orar, não quer dizer, eu vou ali ajoelhar ali no meu quarto para me orar. Eu vou lá pro meu aposento para me fazer a minha oração. Não. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Vamos orar sem cessar. Como que a gente ora sem cessar? Não é? Então às vezes a pessoa fala com você determinada coisa.
Às vezes a pessoa te fala determinada coisa que você quer dar uma resposta para ele na hora, né? A pessoa sanguínea. Mas você tem que, na hora, você tem que pensar em Deus e orar em espírito. Você faz essa oração aqui, ó: meu Deus, me dá sabedoria agora. Me dá uma palavra aqui, uma palavra de paz, uma palavra de sabedoria. Porque senão eu vou pecar, eu vou xingar esse camarada, né? A gente não pensa assim, às vezes? Então aí você vai fazer a sua oração, olha. Na hora que você for dar a sua resposta, você pensa assim, olha, eleva o seu pensamento a Deus e fala assim, ó: oh meu Deus, me ajuda, me dá uma palavra aqui agora. Isso é uma oração, né? Ô Espírito Santo, vem sobre mim, me dá uma palavra de sabedoria para me responder essa pessoa de forma adequada, né? Agora são 11 horas e 31 minutos aqui no Vale do Aço. Você está ouvindo o programa Bom Dia Vale e eu sou o Túlio, transmitindo para você aqui o programa Bom Dia Vale. A Renata, ela é lá de Coronel Fabriciano e ela falou assim que depois que começou o devocional diário, ela percebeu que ficou mais equilibrada emocionalmente. Olha que legal! Depois que ela começou a fazer o devocional, olha que mudança, né, que a palavra de Deus faz na vida da pessoa. Recentemente eu estava conversando com um amigo, o Cleilton Marretão. Ô Marretão, um abraço aí pro Marretão. E o Marretão falou comigo e depois eu olhei e foi verdade. Depois você pode pesquisar aí também na internet, você vai ver aí. Tem um estudo científico de uma universidade, que eu não me lembro qual, depois eu posso até pesquisar aqui, que falou o seguinte, que aquela pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana não tem muita mudança. A pessoa que lê a Bíblia 2 vezes na semana também não tem muita mudança. Mas a pessoa que lê a Bíblia 3 vezes por semana, ela já começa a ter uma pequena mudança. E a pessoa que lê mais de 4 vezes na semana, ela tem uma grande mudança na vida dela. Olha só, isso é uma pesquisa de uma grande universidade, né? Então a Renata está falando aqui, ó, que depois que ela começou o devocional todos os dias, ela ficou mais equilibrada emocionalmente. Ó, que legal! Interessante, né? Precisamos de praticar isso aí. O Paulo Henrique de Timóteo falou assim, ó: estudar sobre os temperamentos me ajudou a entender que a alegria não é viver sem limite. Ó, isso aí, né? Não podemos viver sem limite. Olha o provérbio aqui, ó. Provérbio 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, não viva sem limite, né? Porque dele procede as fontes da vida, né? Amém? Ó, eu vou indo em mais um intervalo e daqui a pouquinho eu vou voltar no próximo bloco, né? Para trazer aí o temperamento colérico, tá bom? Vamos falar sobre o temperamento colérico, tá bom? Vamos ler Provérbios também, tá bom? E nesse intervalo você ouve aí os nossos anunciantes, né? Esse programa só tem só vai ao ar porque tem pessoas que acreditam, né, na Rádio Vale do Aço e apoia esse trabalho, tá? E aí empresas como a Tudo Bom, transporte, importação e distribuição de alimentos apoiam este trabalho, tá bom? E você vai anotar aí o telefone da Tudo Bom, o Instagram também, porque eles estão admitindo funcionários, né? Estão admitindo lá motorista categoria C e D e também auxiliar de entregas. Você pode anotar o telefone. Talvez você não precisa, mas tem uma pessoa que você conhece que precisa. Aí você passa para ele, tá bom? Tudo Bom lá no Coronel Fabriciano, no Distrito Industrial de Coronel Fabriciano, tá bom? O Instagram deles é @tbtudobom.
Vai lá, coloca lá, olha, eu fiquei sabendo de vocês aí pela rádio Vale do Aço. Beleza? Então tá, vamos lá no nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui na rádio Vale do Aço. Quem sabe a gente se encontra por aí. É aí no seu smartphone. Isso mesmo, nos seus fones de ouvido. Quem sabe a gente se encontra aí na sua casa. Quem sabe a gente pode se encontrar na batida dos alto-falantes do seu carro. Quem sabe a gente se encontra aí no seu computador, no seu notebook, através do nosso site. Não importa onde nem como, o importante é a gente se encontrar. Você aí e nós aqui, com a melhor música e a melhor programação. Aumente o volume, curta e se divirta. Tá na Vale do Aço, tá bom demais. Olá, ouvinte. Você já tem o aplicativo da Rádio Vale do Aço? Não? Então vou te ensinar como baixar. Entre em nosso perfil do Instagram. Depois, vá até os destaques. Clique no link e pronto. É só instalar no seu aparelho. Ah, e ele funciona tanto no sistema Android como no iOS. Agora, se seu aparelho é Android, é só você entrar na Play Store e digitar Rádio Vale do Aço e baixar o aplicativo. Rádio Vale do Aço, mais perto de você. Rádio Vale do Aço, a estação da família cristã. Vai viajar nesse período de férias? Enquanto você viaja, a Polícia Militar de Minas Gerais reforça o policiamento nas áreas residenciais com atenção especial às casas fechadas e instituições de ensino. Com mais viaturas nas ruas, policiamento estratégico e ações baseadas na análise criminal, a PMMG atua de forma preventiva para garantir a segurança da população. A Polícia Militar tem algumas dicas para você. Certifique-se de trancar portas, janelas, portões e acessos laterais antes de viajar. Se possível, mantenha áreas externas iluminadas e utilize câmeras de segurança. Alarmes também ajudam a inibir a ação de invasores. Evite divulgar suas viagens em tempo real nas redes sociais. As informações podem facilitar a ação de criminosos. Com prevenção e atenção, a sua viagem será mais tranquila. E lembre-se, qualquer situação suspeita, acione o 190. Essa é boa de ouvir! Essa é boa de ouvir! Essa rádio é feita para todas as idades. Na Reforçar, reforço escolar, seu filho tem acompanhamento personalizado, trabalhos, dever de casa e atividades online. Tudo isso em um ambiente confortável e climatizado. Reforçar, no bairro Canaã, em Ipatinga. Telefone e WhatsApp 31 99460 1977. Reforçar, reforço escolar do jeito que seu filho precisa. Você que reside na região do Vale do Aço, muita atenção! Oportunidade de emprego. A Tudo Bom, Matriz Coronel Fabriciano, uma das maiores empresas do setor alimentício do leste de Minas, está contratando. Isso mesmo, a Tudo Bom está crescendo e estamos em busca de novos talentos. Motorista entregador, com CNH categoria C ou D. Auxiliar de entregas. Entre outras vagas, acompanhe o Instagram da empresa, onde o RH publica todas as vagas em aberto. Benefícios. A empresa oferece vários benefícios como plano de saúde familiar, vale alimentação, ganho extra por entregas realizadas de até R$1.000, hora extra remunerada, adicional por tempo de empresa, cesta de Natal, entre outros. Interessados, enviar currículo para o e-mail rh@tudobom.com.br.
ou pelo WhatsApp 31 99765 8656. Tudo bom! Excelência em importação, distribuição e transporte de produtos alimentícios. Bom dia! Bom dia! Mais alegria e diversão, tá todo mundo ligado no Bom Dia Vale. Mais música alto astral, amor e emoção. Bom dia! Bom dia Vale. Bom dia! Bom dia Vale. Brasil! Tá na Vale do Aço, tá bom demais. É isso aí, tá na Vale do Aço, tá bom demais. Programa Bom Dia Vale está no ar comigo, aqui na locução, todos os dias, de segunda a sexta. O programa Bom Dia Vale vai ao ar de 10 ao meio-dia. Uma ótima terça-feira para você. Agora são 11h42 aqui em Patinga, no Vale do Aço. Céu nublado, temperatura 23 graus neste momento. Hoje nós estamos falando sobre os diferentes temperamentos do ser humano. Temperamentos coléricos, sanguíneos, fleumáticos, melancólicos. Qual é o seu temperamento? Já identificou o seu temperamento? Se ainda não, vale a pena você identificar aí o seu temperamento, porque nós estamos trabalhando aqui com esse tema hoje. Que bacana, né? A gente conhecendo o nosso temperamento e principalmente, né, submetendo o nosso temperamento ao Espírito Santo, né? Ao poder do Espírito Santo, para que a gente possa equilibrar, né, o nosso comportamento, o nosso temperamento, o nosso viver neste mundo e reagir de forma positiva, principalmente dando um bom testemunho, né, de Cristo aí em nosso dia a dia com a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a sua terça-feira, hoje dia 20 de janeiro, né? Nossa, o mês está passando, né? Olha, o José Ramos está participando com nós aqui também, né? Conosco, né? Com nós, não, conosco, né? Ao português aí. Bom dia, José Ramos. Um grande abraço para você, tá? Que Deus abençoe sua vida grandemente. E aí, José Ramos, você já identificou aí o seu temperamento? Você é sanguíneo, você é colérico, você é fleumático, você é melancólico? Qual que é o seu temperamento? O José Ramos de Lima tá sempre conosco, né? José Ramos de Lima é nosso ouvinte de carteirinha, né? Nós estamos falando hoje sobre o nosso temperamento, né? E também estamos falamos aqui que o nosso temperamento ele precisa ser submetido à ação do Espírito Santo para que nós possamos dar um bom testemunho, viver de forma equilibrada no nosso dia a dia. Isso é muito importante. E nós já falamos aqui sobre o temperamento sanguíneo. Agora, neste bloco, nós vamos falar sobre o temperamento colérico. Falamos sobre o temperamento sanguíneo aqui. Aí o José Ramos já até respondeu aqui, ó. O meu temperamento é o sanguíneo. Nós falamos aqui, José Ramos, que nós temos geralmente, né, a maioria das pessoas, ele tem um temperamento dominante e tem um temperamento secundário, né? O Ednilson Paris, o Paris, ele perguntou aqui se pode haver dois temperamentos na mesma pessoa. E sim, a resposta é sim, né? Geralmente nós temos o temperamento dominante e o secundário, né? Então você pode ser sim uma pessoa igual você falou que sanguíneo, e também pode ter características de outro temperamento. Pode ser melancólico, pode ser fleumático também, né? Nós temos isso aí.
Então é importante a gente saber por quê. Porque nós vamos submeter o nosso temperamento ao fruto do Espírito Santo. Então, por exemplo, o José Ramos aqui que falou que o temperamento dele é sanguíneo. O sanguíneo, uma das características do sanguíneo é a impulsividade. Então ele precisa de estar submetendo o temperamento dele ao Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo, que vai dar para ele o quê? O domínio próprio, né? Para que ele não seja impulsivo. Não é? Precisamos de entender isso aí. Vamos compreender isso direitinho aí. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre o temperamento colérico, né? Aliás, nós vamos falar sobre o colérico, vamos falar sobre o fleumático e melancólico para a gente terminar aí o programa, porque já é 11h46, né? Meio-dia a gente está saindo fora. Então, olha, o temperamento colérico é aquela pessoa que é colérica, é a pessoa que é firme e tem firmeza, gosta de liderar, é uma liderança natural, né? Tudo que vai fazer, ele já aparece ali na frente, é uma pessoa decidida, objetiva. Por outro lado, né, é um aspecto que precisa ser trabalhado, é a questão do autoritarismo e da impaciência, né? A pessoa colérico, ele tende muito a ser autoritário, impaciente e explosivo. Então precisa de ter um tratamento muito forte aí do Espírito Santo, né? O colérico, o sanguíneo e o colérico, né? Porque essa pessoa impaciente, explosiva e autoritária, que é o colérico, ele tende a dominar, né? A dominar a outra pessoa, impor a vontade dele, e não é assim que Deus quer que a gente seja. Nós precisamos de ter aí o domínio próprio, o amor, né? Tudo aí são frutos do Espírito Santo, né? São faces do fruto do Espírito Santo. Então, o texto que nós vamos ler aqui agora é Provérbios 16:32, que diz assim, ó: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Ó, Provérbios 16:32, ó: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Precisamos de entender isso aí, gente. O colérico, ele é assim, ele resolve o problema rápido, imediato, né? E assume responsabilidade. Porém, sem o Espírito Santo, ele pode acabar ferindo muitas pessoas, principalmente com palavras. E aí, como a gente já falou aqui no bloco anterior, né? Depois que a palavra é falada, não tem como voltar atrás, né? Depois que o leite derramou no chão, como é que você pega ele de novo? Depois que você deu o tiro, como você corre atrás para pegar a bala? O cartucho lá? Não tem jeito mais, velho. Depois que você fez, acabou. Então, o colérico precisa de ter, né, em mente que a ação do Espírito Santo sobre o temperamento dele é muito necessária, né? E aí a gente estava falando sobre isso aqui, né, anteriormente, que não tem nenhum temperamento melhor do que o outro. Todos têm suas características positivas, suas potencialidades, mas também tem seus desafios que precisam ser controlados para que haja um equilíbrio, né? Senão você vai sair chutando todo mundo aí na rua, né? E quem é que vai dar esse equilíbrio aí no seu temperamento? É o Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo. Então o colérico, ele precisa de resolver problemas, sim, e resolve. Precisa de assumir responsabilidade? Precisa, e ele assume. Mas precisa da ação do Espírito Santo para não ferir as pessoas, né? Então ele precisa da mansidão, da paciência e do amor, que são frutos do Espírito Santo. E aí eu pergunto para você,
como você lida com a impaciência e a ira no ambiente familiar ou de trabalho? Como que você lida com a impaciência e a ira no ambiente de trabalho ou no seu ambiente familiar? Porque às vezes o lugar que a gente vai mais revelar o nosso caráter é no ambiente familiar. É dentro de casa, não é? É dentro de casa. Ou talvez lá no seu trabalho, onde você vive ali, né, 8 horas, convive, né, 8 horas ali com as mesmas pessoas todos os dias. Aquela pessoa ali, ela te conhece. Ninguém te conhece mais do que Deus, né? Mas a sua família aqui na Terra é a que mais te conhece, de verdade. Ontem eu falei aqui sobre o menino, né, que falou com o pastor que queria morar na igreja. Aí o pastor perguntou para ele por quê. Ele falou assim, porque aqui na igreja meu pai é bom demais. Olha, tá vendo? E é verdade. Às vezes nós precisamos de, né, refletir sobre isso. Não adianta lá na igreja você ser uma coisa e lá na rua, no trabalho ou em casa ser outra. Precisamos de ter uma cara só, um comportamento só, não é? Então, olha, como que você lida com a impaciência, com a sua impaciência no ambiente familiar, de trabalho? Como que você administra isso aí? Né? Porque você não pode sair chutando todo mundo com palavras, não pode sair, né, agredindo todo mundo aí, com impaciência, com falta de amor. O Roberto daqui de Ipatinga, Roberto Alves de Ipatinga, ele falou assim, ó, no trabalho eu sempre quis resolver tudo rápido, tá vendo? Mas percebi que precisava aprender a ouvir mais. Isso aí. Temos que ser bons ouvintes, né? Vamos ser tardios em falar. Tem um versículo que fala isso, não tem? Ouvir mais e falar menos. A Eliane Souza, lá do Santana do Paraíso, falou assim, ó, eu sou direta e já magoei pessoas sem perceber. Tá vendo? Deus tem me ensinado a ser mais mansa, a ter mais mansidão. Infelizmente, né, gente? A gente às vezes fala coisa, isso aí, eu tô falando até de mim mesmo, né? Que às vezes sem perceber você já falou uma palavra que aí daí a pouco você passa a observar que a outra pessoa tá diferente com você. Aí você não sabe por quê. Aí você vai ver o que foi. É uma palavra que você falou, né? E aí aquela pessoa que tem um comportamento melancólico, ele é muito sensível. Qualquer coisinha que você fala para ele já magoou ele. Então você tem que pedir a Deus aí muito equilíbrio, né? Como diz o pessoal aí, né? Muita calma nessa hora, né? E como que nós vamos fazer isso aí? Deixando o Espírito Santo agir na nossa vida de forma abundante, né? José Ramos falou assim, ó, eu vou vencendo essas dificuldades cantando louvores. O irmão Lázaro já canta, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Cantando louvores, porque o louvor liberta, é verdade. Quebra barreiras e rompe fronteiras. Às vezes canto louvor só no coração, em oração, né, José Ramos? É isso mesmo, é. A própria palavra de Deus diz, né? Quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Não é? Não tem isso aí? Quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Isso aí, precisamos de fazer isso mesmo. Muito bom, né? Vamos orar. A gente falou aqui anteriormente, o José Ramos, que nós precisamos submeter o nosso temperamento à ação do Espírito Santo. Então, às vezes, antes de dar uma resposta, eleve o seu pensamento a Deus. Ore a Deus, peça a Deus, ô Espírito Santo, me ajuda aqui agora, porque senão eu vou dar uma má resposta nessa pessoa, né? Eu vou dar uma má resposta. E não é isso que a gente deve fazer. Precisamos de ter domínio próprio.
O Fernando Lima, de Coronel Fabriciano, falou assim, ó, esse versículo falou comigo, hein? Porque dominar o espírito é mais fácil do que liderar pessoas. Deixa eu ver o versículo. Vamos ler o versículo de novo? Provérbio 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Ó. Aí o Fernando Lima falou, né? Esse versículo fala comigo. Porque dominar o espírito é mais fácil do que liderar pessoas. Será que é? Tem isso aí, hein? Será que é mesmo dominar o espírito? Somente com a ação do Espírito Santo, né? Somente com a ação do Espírito Santo. Agora, gente, olha, o temperamento fleumático e o melancólico, ele é bem diferente do colérico e sanguíneo, né? Ele é mais pacato. Então, olha, equilíbrio entre calma, ação e esperança. Tem que ter equilíbrio entre a calma, a ação e a esperança. Porque o fleumático, ele é calmo. Ele é mais acomodado, ele é pacificador. Ele é tranquilo. E aí eu acho que o meu comportamento, o meu temperamento secundário é esse aí. É o fleumático. Eu acho que eu sou mais colérico, dominante no colérico, mais secundário aí no fleumático. Então, o fleumático, ele é essa pessoa calma, pacificadora e acomodada. Enquanto que o melancólico, ele é mais profundo, muito mais sensível e muito mais propenso à tristeza. Tem que ter cuidado aí o pessoal melancólico aí com a depressão, né? Pedir a Deus aí para poder o Espírito Santo para agir nisso aí, né? Mas o livro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Talvez o colérico e o sanguíneo é ansioso demais, né? Então esse versículo aqui serve para eles também, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O fleumático, gente, ele precisa do Espírito Santo para diligenciar, para gerar diligência e iniciativa. Às vezes o fleumático ele demora a tomar uma decisão, demora a tomar uma atitude, né? Porque ele é pensativo, ele pensa muito, ele é muito constante, né? Eu acho que o fleumático e o melancólico dificilmente ele vai desagradar o outro com palavras, não é? Porque ele pensa muito, né? Ele é constante, é uma linha reta. Então, mas o Espírito Santo precisa trabalhar também no temperamento dele. Para quê? Para gerar nele a iniciativa. Já o melancólico também precisa do Espírito Santo para gerar nele o quê? Alegria, para ele sair da tristeza, né? Gerar nele paz, gerar nele esperança. Deus, ele vai cuidando das emoções, né? Dessas pessoas que têm um temperamento fleumático e também o melancólico, trazendo para eles alegria, né? Vida, iniciativa, não é? O Espírito Santo, né, vai trazer esse equilíbrio aí para essas pessoas. Amém? Gente, olha, vou trazer rapidamente a participação aí dos nossos ouvintes para a gente terminar aí o programa Bom Dia Vale de hoje. A Patrícia Gomes, do bairro Cidade Nobre, aqui em Patinga, falou assim, olha, eu sou ansiosa e esse texto, ele sempre me lembra que Deus cuida de mim. Verdade, né? Olha o texto, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Então a Patrícia está falando, olha, eu sou muito ansiosa e esse texto me lembra que Deus cuida de mim. O José Marcos de Timóteo falou assim, ó, tenho dificuldade de sair da zona de conforto. Então aí, ele é o fleumático, acomodado, né?
mas Deus tem me chamado para agir. É isso, é o Espírito Santo que vai trabalhar aí no comportamento, no temperamento de cada um. A Luciana Pires falou assim: aprendi que sentir não é pecado. Legal, isso mesmo. Mas preciso entregar meus sentimentos a Deus para que nós possamos ter uma vida abençoada e abençoadora. Nós falamos aqui que nós precisamos de ter um comportamento que nos leve a ter um relacionamento bom com as pessoas. E às vezes o nosso temperamento sozinho, ele vai trair a gente nisso aí. Se a gente não tiver a ação do Espírito Santo agindo em nossa vida, em nosso temperamento, equilibrando aí o nosso ser, a gente realmente vai ofender pessoas, tanto com o nosso comportamento impulsivo, explosivo, como com a nossa calma excessiva. Tem gente que fica com raiva do outro porque ele é muito calmo, não é? Então nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que traga equilíbrio aí no nosso temperamento, para que as pessoas possam ter um bom testemunho, para que nós possamos dar um bom testemunho aí para as outras pessoas de Cristo Jesus em nossa vida, da transformação, da metanoia, a transformação de mente aí em nossas vidas. Amém? Gente, olha, o programa Bom Dia Vale vai ficando por aqui, temos que encerrar porque o pastor Wagner está chegando aí com o programa Mensagem de Paz, uma mensagem de paz aí para o seu coração. Mas amanhã nós estaremos novamente aqui, trazendo para você o melhor do louvor gospel e também a palavra de Deus. Vamos meditar muito aí essa semana na palavra de Deus aqui no Bom Dia Vale. Amém? Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira, agora são 12:02. Que Deus abençoe o seu dia grandemente. Não saia daí, Continue aí na Rádio Vale do Aço. Não deixe de compartilhar o nosso canal do YouTube, o link da Rádio Vale do Aço, o aplicativo. Você tem um amigo aí, passa para ele o aplicativo, o link do aplicativo, passa para ele aí o site e vamos fazendo aí essa corrente do bem. Amém? Um ótimo dia, uma ótima terça-feira para você. Eu vou ficando por aqui e que a graça do Senhor Jesus esteja conosco em mais este dia. Um grande abraço e até amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Vale, se Deus quiser.